Resumo do livro de Salmos. O livro de Salmos é uma coletânea de cânticos de adoração escrito por vários autores ao longo de um período extenso da história de Israel. Os títulos de alguns salmos o atribuem a certos indivíduos ou grupos. Outros salmos não contêm nenhuma referência à autoria. O indivíduo mencionado com mais frequência é Davi, e o livro de Salmos como um todo geralmente é associado a ele. Davi foi considerado o agradável salmista de Israel. A designação de Davi, que aparece no título de vários salmos, também pode ser traduzida como para Davi, indicando que estes cânticos pertenciam à coletânea davídica de salmos. Outros indivíduos e grupos associados a certos salmos são Asaf, Salomão, Etã, Moisés e os filhos de Cora. Davi escreveu 74 salmos. Asaf escreveu 12 salmos, incluindo os salmos 50, 73 e 83. O rei Salomão, 2 salmos, 72 e 127. Etã escreveu os salmos 89. Moisés escreveu os salmos 91. Vários salmos foram escritos pelos filhos de Coras, sendo os salmos 42, 44, 45, 46, 84, 85, 87 e 88. E outros salmos são autores desconhecidos. Uma vez que o livro de Salmos é uma coletânea de cântico para o uso no culto de Israel, é difícil atribuir uma data ao livro como um todo. Os salmos foram escritos em várias épocas ao longo da história de Israel. Os títulos de alguns identificam o seu contexto histórico. O Salmo 51, por exemplo, a súplica de Davi por perdão depois de ter cometido adultério com Betsaiba, provavelmente foi redigido durante o século X a.C. O Salmo 137, por outro lado, é um cântico do povo de Deus que foi para o cativeiro babilônico, onde permaneceu até o rei Ciro da Pérsia publicar um edito em 538 a.C., permitindo que os exilados voltassem para sua terra natal. Alguns salmos provavelmente foram modificados posteriormente para uso nos cultos públicos. O livro de Salmo faz parte da seção do cânone hebraico chamado de escritos. Os salmos são resultantes de vários contextos individuais e pessoais da história de Israel, e os títulos de alguns identificam o seu contexto histórico. O Salmo 3, por exemplo, corresponde à ocasião em que Davi fugiu de seu filho Absalão. Com o passar do tempo, os salmos foram incorporados ao culto de Israel no templo, e não há dúvida de que alguns foram escritos especificamente para esse fim. O livro de Salmo reflete de forma singular diversas respostas individuais à revelação própria de Deus. As pessoas podem se identificar com vários desses poetas que derramaram seu coração diante de Deus em oração, expressando anseios, confissões, lamentos e ações de graças. O livro de Salmo era o hinário de Israel, sendo chamado por vezes de saltério. Os salmos são dirigidos principalmente ao Senhor Deus de Israel, e
desempenhavam um papel importante na vida comunitária de seu povo. Juntar-se várias experiências humanas positivas e negativas, e desse modo revelam que podemos nos chegar a Deus, trazendo conosco toda a nossa vivência. Deus ouve os clamores dos angustiados e dos pecadores, e também os gritos de alegria e júbilo do seu povo. O livro de Salmos é constituído de poesias hebraicas, assim identificadas em funções do ritmo e não da rima. O livro de Salmo reúne a adoração a Deus, expressada por indivíduos e pelas comunidades. Podemos identificar vários tipos de salmos, como os hinos de louvor, os salmos reais, os lamentos, as ações de graças, os salmos de entronização e os salmos de sabedoria. Este é, acima de tudo, um livro de louvor. Ao lermos os 150 salmos, mudamos nosso foco para a majestade do Deus, que deve ser adorado, do Deus digno de louvor eterno. Esse foi um pouquinho do resumo do livro de Salmos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.